sacerdote, o nosso advogado. Ele é o nosso intermediário. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum homem é capaz de querer fazer algum feito que Jesus Cristo fez. A obra está perfeita, está completa. Aí no teu coração você crê só em Jesus Cristo mesmo, né? Está bem claro isso. Agora, o que estava acontecendo com eles? Olha lá. Pois a vosso respeito, versículo 11. Fui informado pelos da casa de clã que há contendas entre vós. Agora, que tipo de contenda? Olha só como eles diziam. Repare bem o coração do apóstolo, o que ele está querendo dizer. Olha lá. Refiro-me ao fato de cada um dizer: olha, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que era Pedro, e eu de Cristo. Então, uns se apegaram a Paulo, outros se apegaram a Apolo, outros se agarraram a Cefas, e outros a Cristo. Então, cada um se apegou a alguém e dizia que era dele, que pertencia a ele. Então havia atrito. Aqueles que gostavam mais de Apolo tinha conflito com aqueles que gostavam mais de Paulo. Os que gostavam mais de Pedro tinha conflito com os que gostavam mais de Apolo. E vocês estão entendendo isso? Agora imagine uma igreja com a cabeça assim. Por isso que a função do pastor é dar uma direção para a pessoa crer na verdade. Imagine uma capa. Se reúne 100 pessoas, 25 creem num jeito, 25 creem no outro. Vira uma bagunça, uma confusão. A igreja vai viver em grande conflito, em grande confusão. Vai haver divisão, vai haver contenda. A pior coisa da igreja é um grupinho contra esse contra aquele, esse discorda daquilo, discorda disso. É pior, isso destrói a igreja, né? Agora, a nossa natureza humana caída, ela tem uma tendência à discordância, né? Ela tem uma tendência a partir, é obra da carne. Então, essa é a situação da igreja. Então, Paulo fala: vocês estão dizendo, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí ele faz uma pergunta: acaso está Cristo dividido? Acaso está Cristo dividido? Não. Todo cristão verdadeiro, nascido de novo, ele faz parte do corpo de Cristo. E nós temos uma unidade no Espírito, quer entendamos, quer não. Nós temos uma unidade no Espírito. Agora, só os nascidos de novo. Quem não nasceu de novo não vê o reino ainda e não entrou no reino. Então, você pensa que tudo que você vê que é evangelho hoje, é gente nascida de novo, uma boa parte não nasceu de novo. Eles estão atrás de: eu vou arrumar dinheiro, eu vou prosperar, eu vou conquistar, eu vou fazer um montão de coisa, tudo no reino humano. Mas só quem nasceu de novo tem essa unidade no Espírito. Deus nos faz ser um no corpo de Cristo. Só quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não vê o reino e ainda não entrou no reino de Deus. Então Paulo fala o quê? Que eles precisavam ter, olha lá. Ele fala assim, vamos ver no versículo 10 de novo: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Então, como é? Esse é o alvo, tem que ser um dos alvos de todos um pastor. Levar a igreja a quê? Nós temos uma mesma linguagem, uma mesma direção, uma mesma mentalidade. Mas não é desse jeito, ó. Não pode pôr essa roupa, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso. Isso é pessoa de regra, isso é legalismo. Então, como é que a gente vai ter uma mesma direção, uma mesma mentalidade feita, trabalhada pelo Espírito Santo? Como é que a gente vai ter? Sabe como? Através do ensino da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, do ensino trabalhado na igreja constantemente. Então, quando a justificação ela é ensinada claramente, e a igreja aprende, então o Espírito Santo vai nos unindo a nossa mente a respeito da justificação. Quando a gente aprende sobre a reconciliação que já aconteceu na cruz, a igreja é trabalhada, ensinada, então nós vamos tendo uma mesma visão juntos do que é a reconciliação. Quando a igreja é ensinada sobre a libertação do império das trevas, que o crente é um liberto do império das trevas, ele não está mais debaixo de maldição, ele foi transportado pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja crê
Então nós juntos pelo Espírito vamos tendo uma mesma compreensão, uma mesma visão. É o Espírito que vai criando essa mesma mentalidade. Agora, sem a palavra de Deus, sem o ensino, não adianta. Não adianta. Cada um vai falar uma coisa, né? Cada um vai ter ouvir isso, ouvir aquilo, ouvir um montão de coisa. No fim, a igreja está sendo dirigida pelas coisas que eles veem, não por aquilo que está escrito. Então é a palavra, é o ensino, o trabalho constante da palavra de Deus. Olha, desde que construir o crente é brincadeira, né? Você tem que pegar o crente chega na igreja, demora anos. Você vai pegar essa pessoa e começar a ensinar, parte por parte. Edificar um homem, uma mulher madura na igreja é coisa de muitos anos. Trabalho. Quando nós começamos a igreja, vocês chegaram aqui, lembra como estava a cabeça de vocês? Quantos anos nós estamos estudando essas cartas de Paulo para que a nossa mente, agora o nosso espírito compreenda o Evangelho e a gente vai tendo uma mesma compreensão, vai tirando aquele monte de véu da nossa cabeça, aquele monte de entulho que estava lá, religioso. Quantos anos? Sim ou não? Até que tudo aquilo vai saindo e você vai passando a ter uma visão clara do Evangelho, da liberdade do Evangelho, da graça de Deus. Então não é da noite para o dia. É anos. A pessoa chega na igreja com a cabeça toda atrapalhada, já passou por 1000 correntes, já creu em 1000 coisas ou nada. Não sabe nem o que crer, não sabe nada. Até que ela vá aprendendo a palavra e vai sendo limpado da mente dela, aquele lixo, para ter uma visão do Evangelho, é coisa de anos, de muito trabalho. Vocês entendem isso? Não? Isso a igreja não é um lugar de só ficar fazendo festa, no oba-oba. A igreja é um lugar de aperfeiçoamento e muito ensino da palavra de Deus constantemente, porque é isso que vai falando que Paulo diz ali, que vocês faleis todos a mesma coisa, tem uma mesma compreensão. Por que isso? Olha, se a gente tiver 100 pessoas com a mesma visão só, 100 já é excelente. 100 pessoas com a mesma visão, a mesma compreensão, não coisa imposta, mas a visão trazida pelo Evangelho. Nós nos tornamos uma igreja tão forte, porque nada divide, nada atrapalha. E a gente vai trabalhar ajustado. Não precisa muita coisa, né? Se 100 pessoas tiverem a mesma maturidade, crescerem a mesma visão, então a igreja se torna uma igreja forte, viva, poderosa. Nada se introduz para atrapalhar. Agora, isso não se consegue da noite para o dia, é trabalho. Principalmente exposição da palavra de Deus. Não é uma pregaçãozinha ali, um pouquinho ali, vai para o Velho Testamento, vem para cá. No fim de uns anos, se pergunta para a pessoa assim: o que você crê? Ela não tem acredita. Não, porque o monte levantou, porque a muralha caiu, porque o pão, a farinha da panela se multiplicou, porque a sarça deu, porque... Mas você está crendo em quê? Não, eu creio... Ali está o Galdino, né, Galdino? Um dia o Galdino chegou para mim e falou assim: pastor, eu encontrei o irmão da igreja que fazia parte, aí eu perguntei assim: o que é ser justo? E o que o irmão respondeu para ele é fazer as coisas boas. Eu vou fazendo as coisas boas. O pai ensinou. Fazer tudo que o pai da gente ensinou. Ele estava anos na igreja e não sabe o que é ser justo. Não sabe o que é justificação. Ele pensa que justificação é fazer aquilo que seu pai ensinou você, né? Não tem nada a ver. A justificação vem pela fé no sangue do Senhor Jesus, pela obra da cruz. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Então, quanto mais, olha, por isso que eu olho para vocês, aqui no coração dá uma agonia. Por quê? Porque eu preciso levar toda a igreja a esse espírito de fé, de maturidade, de compreensão da palavra de Deus. Não é uma coisa de um dia, é anos. Tem coisas que você vai entender depois de 5 anos que você é crente, outras só de 10. Conforme você vai crescendo espiritualmente. Outras você está preparado para entender com 15, 20 anos. Ainda tinha um véu, então é um trabalho de aperfeiçoamento de muitos anos, não é coisa de um dia. Hoje em dia as pessoas querem vir na igreja e fazer assim: ó, entrou na igreja, estou liberto, minha vida mudou, eu destruí a minha vida em 40 anos, fui numa campanha e mudou tudo. Não vai acontecer.
Se não acontecer aqui a renovação da mente, a compreensão da palavra, a exposição da palavra constantemente, não houver um trabalho aqui dentro de ensino, 40 anos de destruição não se levanta em uma semana, em uma campanha de 7 dias. Vocês estão entendendo ou não? Então, como a gente pode se enquadrar nisso que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês falem a mesma coisa, tenham a mesma linguagem, né? Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler versículo 27. Dali em diante. Esse texto está falando sobre a unidade cristã na luta. Ele fala assim, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Evangelho de quem? De Cristo. Para que eu indo ver-vos ou estando ausente, olha lá, ouça no tocante a vós outros, agora presta atenção nessa expressão, que estáis firmes, ó, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé, o quê? A fé do Evangelho. Então olha o que Paulo fala. Que vocês estejam firmes em um só, lá no Espírito. A coisa começa no Espírito, depois ela passa para a alma. Como uma só alma, lutando juntos por qual tipo de fé? Pela fé produzida pelo Evangelho. Então, primeiro começa lá. Primeiro começa no Espírito. Você vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai se abrindo, se revelando no seu Espírito. É de dentro para fora. Depois ela vai começar a pegar a tua alma. O que é a tua alma? Mente, vontade, emoções, o seu mundo emocional. O maior problema que as pessoas têm é com a alma. A alma, devido ao pecado, ela foi destruída, deformada, e o homem sente um mundo de coisas estranhas. A batalha mais dura de ser travada é na alma, no mundo emocional. Porque todos nós trazemos por herança de Adão um mundo emocional destruído. Então começa lá, em um só Espírito, como uma só alma, o mesmo sentimento, uma alma equilibrada, lutando juntos por quê? Pela fé produzida pelo Evangelho. Está assim na sua Bíblia, pela fé evangélica. Né? Então, lutando juntos. Então a coisa começa no Espírito. Lá dentro de nós, no Espírito. Jesus Cristo disse, as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Então, a coisa começa no Espírito nascido de novo. Lá dentro, a palavra cai lá. É ali que o Espírito Santo revela, você vai entendendo a coisa. De lá de dentro, ele vem trabalhar na tua mente, na alma, no teu mundo emocional. Porque o nosso mundo emocional precisa ser posto em ordem. Posto em ordem pela palavra de Deus. Então, de dentro para fora a coisa. Ela, primeiro lá no Espírito, você nasceu de novo. O homem interior está ali no Espírito. Ele vai recebendo a palavra, vai sendo fortalecido no Espírito. Aí começa esse processo de dentro para fora. A palavra vai ter um efeito na tua mente, nas tuas emoções. Isso não é coisa de um dia, anos de trabalho. Aí depois que essas coisas estão melhores, mais maduras, você vai entender o que é a fé evangélica. Então, nunca entenda aí, nunca esqueça isso, meu irmão. A importância da pessoa nascer de novo, porque tudo começa no espírito dela. Eu posso ler a Bíblia com a minha mente, ver um montão de coisa, mas se eu não nasci de novo, não passa daqui o conhecimento. A coisa tem que estar viva aqui dentro de mim, meu espírito, no homem interior. Né? Paulo falou muito do homem interior. Então, eu vou recebendo a palavra do Espírito, a palavra que é Espírito, que é vida. É uma coisa além. Ela vai fazendo um trabalho na minha mente, na minha alma. Entende? Então é isso que vai me levar ao quê? Que Paulo fala. Em um só Espírito, estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. O que é a fé evangélica? Hã? A fé produzida pelo... Então, vamos fazer uma perguntinha. Isso vai ter internet, depois um monte de gente se comunica, vai ficar meio bravo.
Você acha que o pessoal do Velho Testamento ele teve o mesmo tipo de fé que nós temos hoje? O que vocês acham? Mas Deus se manifestou para eles de diversas formas. Mas vocês acham que eles tinham a mesma fé que nós temos hoje? Eles tinham fé de acordo com o conhecimento de Deus pelo tempo deles. Mas eles não conheceram nada do Evangelho. Davi tinha a promessa que da genealogia dele, ele iria ter um filho que iria ter um reino eterno. Quando Abraão recebeu aquela promessa que dele sair de uma posteridade tão grande e abençoaria a terra, você acha que ele enxergou tudo, até o Evangelho que nós temos hoje? Não enxergou. Entende? Hoje nós temos a palavra completa. Eles tiveram uma fé extraordinária na velha aliança, mas com compreensão daquilo que eles conheciam de Deus na velha aliança. Agora, quando Cristo vem revelar Deus, ele vem em carne, o verbo se faz carne, vem habitar entre nós e vem estabelecer a nova aliança no sangue dele, então a coisa começa a ser revelada, começa a ser a nova aliança, o Novo Testamento. Vamos ver uma coisa aqui que Paulo fala. Você está em Filipenses, vai para Colossenses. Então, Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler desde o versículo 24 do capítulo 1 de Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Então Paulo está sofrendo a favor do corpo de Cristo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha lá, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então havia um mistério oculto dos séculos e das gerações. Que séculos e gerações que Paulo está dizendo? O pessoal que viveu na velha aliança. Agora ele fala, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Paulo disse que havia um mistério oculto dos séculos e das gerações. Então muitas coisas que nossos irmãos viveram na velha aliança não tiveram a compreensão que a gente tem agora, o Novo Testamento completo nas nossas mãos. Então ele fala, esse mistério oculto, o que era? Cristo vivendo em nós. É um mistério que muitos deles não compreenderam nada. Eles creram em Deus, tiveram revelação de Deus, sim, mas esse mistério esteve oculto deles em todo aquele período, veio ser revelado aonde? Agora, na nova aliança, no Novo Testamento. E qual era o mistério? Cristo, Deus vivendo em nós. A esperança da glória, Cristo vivendo. Isso é a coisa mais fantástica que existe. Você quer ver aqui? Vamos lá para 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios. Paulo fala da sabedoria que estava oculta. 1 Coríntios 2. Versículo 6. Ele diz assim: entretanto, como sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem os poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Olha como Paulo está dizendo, estamos falando da sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo, de Deus em mistério. Olha lá, outrora oculta, que em outro tempo esteve oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como nós ficamos sabendo? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, essa sabedoria também está oculta. E Paulo disse: os poderosos daquele tempo tivessem conhecido isso, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Agora vamos, só para mexer com o teu coração, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Paulo, nessa parte que nós vamos ler, ele está explicando que a lei foi um condutor a Cristo. Um condutor a Cristo. Agora, olha no versículo 23. Vamos ler desde o 19 para ficar mais claro. Gálatas 3, 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Porque a lei foi dada, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que se fez a promessa, foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Agora preste atenção. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, nelas encerrado para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, como assim antes que viesse a fé? Todos os nossos irmãos do Velho Testamento não tiveram fé? Tiveram. Mas que fé é essa que Paulo está dizendo? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se manifestar. Então ele fala assim: a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Que fé é essa que de futuro havia de se manifestar? Depois ele diz que nós vamos viver pela fé, não precisamos mais da lei. Que fé é essa que ainda não havia se manifestado na velha aliança? Fé evangélica, produzida pelo Evangelho. Cristo vem, muda tudo. A morte de Cristo na cruz muda tudo. Ele é o último sacrifício da lei, cumpre a lei, cumpre o Velho Testamento, estabelece uma nova aliança. A pessoa toma a ceia. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós, né? Faça isso em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ela toma o cálice que é o Novo Testamento. Ele entende que é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É a nova aliança do sangue de Jesus, um início diferente das coisas do Velho Testamento. E a igreja veio existir aonde? No Novo Testamento. Primeira vez que é dita a palavra igreja está lá em Mateus 16, onde Jesus Cristo diz: sobre esta pedra que é Cristo eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja surge no Novo Testamento, composta agora de judeus e gentios. Na velha aliança tudo girava em torno do judeu. Judeu. Quando Cristo vem, o Espírito Santo é derramado, a porta se abre para os gentios, e surge a igreja composta de todas as raças da terra. Começa-se a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Começa-se o Novo Testamento. Então essa fé que Paulo está dizendo que havia de vir, que ele mesmo diz ali em Filipenses, quando acabamos de ler, é a fé produzida pelo Evangelho, a fé evangélica. Não é difícil entender isso? Muitos dos irmãos do Velho Testamento, por exemplo, o que Sansão, presta atenção, o que Sansão entendeu de Jesus Cristo, da cruz do Calvário, do sangue derramado? Nada, meus irmãos. Ele tinha um voto de Nazireu, o cabelo dele crescia e ficava forte para livrar o povo dos filisteus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? A nova aliança traz uma nova revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Fala aí, de volta. Eu entendi através desses episódios atrás, quando você leu o capítulo 28, depois de conhecer essa fé evangélica, que vinha as
para de perder da vida. Isso eu ia muito isso para a gente. Até fazer um elogio dele. Então, mas nós vamos ler Filipenses de novo. Então vocês estão entendendo, olha, repara bem, leia e entenda, ó, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei, estávamos aonde? Debaixo da lei. E nela encerrados, é o que o povo do Velho Testamento viveu. Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então havia uma fé que de futuro havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio, um condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, presta atenção, está assim na sua Bíblia, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, não permanecemos subordinados à lei. Então essa fé veio na revelação de Jesus Cristo. Essa compreensão da nova aliança, do Novo Testamento, do que Cristo fez na cruz, dos benefícios de tudo que vem da cruz, da justificação, da redenção, da filiação, da reconciliação, do perdão dos pecados. Isso é uma coisa extraordinária. Se alguém falava no Velho Testamento que era filho de Deus, eles queriam fazer o quê? Apedrejar. Eu não entendi, não era ontem assim. Jesus se fazia filho de Deus, eles queriam matar Jesus porque ele dizia isso. Hoje você fala seu filho de Deus com a maior tranquilidade. Por quê? Porque o Novo Testamento está aqui e mostra a respeito disso. Mas naquele tempo era difícil entender isso. Então, quando essa fé que de futuro havia de se manifestar, esse conhecimento do Verbo que se fez carne vem ao mundo, estabelece uma nova aliança, Deus levanta esses apóstolos que vão escrever esta carta toda, essas cartas todas. Vai mostrar o que Cristo trouxe para nós, os benefícios da cruz, através de tudo aquilo que foi escrito para a igreja. E Paulo foi um dos que mais teve revelação a respeito do Evangelho. Fala, Valdir. Sr. Valdir, aonde o senhor acha que está o erro de tudo isso? Olha, eu vivi 20 anos sem entender isso. Então, o que você fazia? Aquela mistura de tudo do Velho Testamento com o Novo, é uma bagunça, né? Mas quando eu compreendi a justificação em Gálatas 2,16, eu entendi isso. Então, fica claro uma divisão. Você tem que entender isso. Vamos lá. Deus é o autor da lei do Velho Testamento, Ele é o inspirador de tudo que aconteceu no Velho Testamento, tudo inspirado por Deus. Mas quando Cristo vem, presta atenção, todos aqueles sacrifícios da velha aliança, aquele sangue de animais, não removeu o pecado, não resolveu, aquilo só cobria. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento eram todos homens que morriam, como cada um de nós. Agora, não, peraí, eu vou te responder. Agora Cristo vem. Quem é Cristo? Ele é Deus em forma de homem, ele assume o corpo humano, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Cristo vai ser o último sacrifício da lei, vai acabar o sacrifício. Ele vai estabelecer a nova aliança com sangue perfeito. Cristo não tinha um sangue pecador, é um sangue perfeito. Ele vai cumprir a lei que Paulo diz em Romanos 10, 4, 10, ou 10, 4, 10, 4. O fim da lei é Cristo. Ele vai encerrar a velha aliança e com o sangue dele vai estabelecer uma nova aliança. Então, quem ainda não, pode ser teórico, pode ser o que for, quem ainda não entendeu que tudo aquilo acabou, Deus age na nova aliança através da revelação de Jesus Cristo, ele não consegue entender o Evangelho, não consegue entender que na cruz tudo foi feito, o sacrifício perfeito, o sangue perfeito derramado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estabelece a nova aliança, traz a revelação da igreja em todas as cartas dos apóstolos, e nós vivemos no Novo Testamento, nós não estamos na velha aliança mais. É por isso que me revolta, às vezes, de ter... Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Quando ele apresentou Ismael, filho da escrava, Deus falou, não, você vai ter um filho e só será aceito o filho da promessa. Então eu vejo isso, eu vejo essa... Abraão gerou um filho da escrava pela força da carne, porque ele quis.
esperou na promessa. Mas depois a promessa se cumpriu, ele gerou Isaac, o filho da promessa. Então veja a igreja assim. Os realmente que são os filhos da promessa, nascidos de novo, levantados, gerados pelo Espírito, que entraram no reino. E vejo também uma geração de Isaac, que estão debaixo de escravidão. Né? Agora, o que a Bíblia diz ali em Gálatas? Que o que nasceu na carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Quer ver? Nós estamos lá em Gálatas. Vamos lá, vamos achar lá. Gálatas 4. Olha, veja bem. As duas, versículo 21 do capítulo 4 de Gálatas. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Está bem claro aqui. Ó. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde Deus deu a lei. Essa gera para a escravidão. Então a lei gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém da de cima é livre com a nossa mãe. Pula, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho. Porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então tem uma coisa paralela aí, né? Então tem um monte de filhos da escravidão com a Bíblia na mão. Eu no passado fui de lá também. Então Deus vai dividir isso. Agora, os filhos da escrava não herdarão as mesmas bênçãos, as mesmas coisas que os filhos da livre. Então, não vai herdar. Entendeu? Então, deixa eles. Aí, assim, vamos falar de Jesus Cristo da obra da cruz. É o que nós temos que falar. E alertar o máximo possível. É por isso que a gente tem uma programação da rádio lá CIMAT para ficar a noite toda falando isso. Né? E eu pego vocês e fico o tempo todo falando isso. O máximo, porque é isso que vai gerar essa fé evangélica, o conhecimento do Evangelho. Vai produzir realmente essa coisa viva da graça de Deus no nosso coração. Então temos que falar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Certo, queridos? Vocês estão meio assim, não? Está ali o Wilson nos visitando. Eu conheci o Wilson há muitos anos atrás, né, Wilson? Aí ele nos achou pela internet, hoje veio nos visitar. Tudo bem? A gente pode conversar essas coisas? Está meio esquisito. Eu concordo com o irmão ali. Depois de 30 anos de campanha, jejum, né? Eu precisei entrar numa crise de pânico para conhecer a graça de Deus. Crise de pânico. A minha igreja hoje, eu sou pastor da igreja Deus da Aliança, ela esvaziou quando eu comecei a pegar a graça de Deus. Graças a Deus estão vindo ponto isso, né? E nós estamos renovando a visão já há alguns anos, né? Mas, irmãos, a diferença quem vai fazer somos nós. Eu estava vindo escutando rádio, é um tal de enterrar o óleo no monte, não sei o quê, o nome da pessoa. Uma verdadeira feitiçaria. E essa cultura, ela vem já na política, né, com uma bomba, um montão de coisa, né? E já na cultura católica também, né, que vem lá da Babilônia. Tá? Então, até nós tirarmos isso, primeiro da nossa casa, dá trabalho. Depois, dentro da nossa igreja, também dá trabalho. Porque ensinaram que para joia azul tem que ser É isso mesmo. Então, vamos voltar ao texto onde nós estávamos em Filipenses. Ficou clara essa fé produzida pelo Evangelho, essa fé evangélica. Está claro isso no coração de vocês? Sim ou não? Então não acredite em qualquer coisa, meus amigos. Pelo amor de Deus. O cara aparece com uma flor assim, eu consagrei essa flor. Leva para casa, tua vida vai mudar. Pelo amor de Deus. Como é que eu posso acreditar num negócio desse, gente? Né? Eu vou distribuir um montão de rosinha aqui, leva para casa que o diabo vai ser da sua casa. A primeira coisa que ele sabe, tua casa está cheia de demônio. Só a rosinha vai tirar.
Não é possível acreditar nessas coisas. Isso é um grande engano, é um feitiçozinho disfarçado. Não é o evangelho essas coisas. Então você não acredita em qualquer coisa. E até as músicas que você canta, olha bem, tem certas frases lá que negam o evangelho. Nega, não canta qualquer coisa. E não fica ouvindo qualquer coisa pelo rádio, não. Se for ouvir uma pregação pelo rádio, pela televisão, o que ele vai falar? Se for falar da farinha da panela, estou fora, não vou ouvir. Entende o que eu estou dizendo? Não deixa a tua mente ser invadida por esse falso linguajar aí que parece que é evangelho, mas não é. Você tem que guardar a tua mente e teu coração. Então vamos lá, Filipenses, né? Vamos ver de novo o versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Olha lá, que estáis firmes, olha, filhos, como? Em um só Espírito, ó, Espírito nascido de novo, que não é o Espírito Santo, letra minúscula, é o Espírito humano, onde nós nascemos de novo. Em um só Espírito, como uma só alma, nosso mundo emocional, racional, equilibrado, de dentro para fora, coisa de dentro para fora, começa no Espírito e vai trabalhando na nossa psique, na nossa mente, na nossa alma. Lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, né? Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de creres nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Versículo capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, olha lá, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos em misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Então, como eu vou pensar a mesma coisa? Como é isso? Esses pensamentos aqui são pensamentos ligados ao Evangelho, à igreja, à palavra de Deus. Como nós vamos pensar a mesma coisa? É isso. Trabalhando no ensino da palavra de Deus constantemente. Não pregando invenção, pregando as cartas de Paulo, o Evangelho, a verdade, constantemente. É isso que vai derrubando aquelas fortalezas religiosas que a gente tinha na mente, né? Vai derrubando aquela fé deformada que a gente tinha no passado. Então a palavra vai limpando, operando, renovando a mente. Então é isso que vai levar a igreja a ter um sentimento, uma mesma visão, uma mesma mentalidade. Não é nada forçado, é o Espírito Santo que cria essa unidade através do ensino da palavra de Deus. E se nós formos semelhantes na mente, na emoção, na fé, nós nos tornamos pessoas muito fortes. Difícil de entrar corpo estranho, não por imposição,